Quem que levou o livro de História, Geografia e Ciências lá para a escola? Eu não, tia, porque minha mãe, não deu tempo da minha mãe ir lá ainda. Tá Porque bom, o meu padrasto está trabalhando. entendi. Então, eu tenho até sexta-feira para entregar para a tia, porque na outra semana é português e matemática. Viu? Ok. Tá bom. Carla, e você? O quê? A prova e os livros. Ah, a prova eu já fiz tudo. Já levou lá para mim para corrigir? Minha mãe não tá querendo levar. Ah, entendi. E a prova tá aí? A sua eu peguei ontem. Acho que era antes do meio-dia. E aí hoje à tarde, depois dessa aula, eu vou lá de novo para pegar as outras provas, tá bom? Certo, Thiago também. Gente, eu tô esperando a prova de vocês. Eu posso fechar? As minhas provas tá Pode. lá na minha casa, eu vim pra casa dos meus avós. Aí daí meus livros veio junto pra eu fazer a tarefa. Então meus pais vão ter que vir aqui pegar os livros pra levar Então pra tá. escola e trazer aqui de novo. Tá bom, Thiago, mas assim, fica tranquilo, tá? Conversa com seus pais, se eles acharem que sim, tá tranquilo, se não, tá bom? Então vamos começar. Lembrando que essa é a primeira reunião, nós vamos até 1h30 e também tem um outro link, aí depois logo em seguida vocês entram nesse link. Vou começar explicando a atividade de casa, certo? Hoje na atividade de casa, vocês irão fazer... Oi? Eu não tô com o livro agora porque eu vim pra casa dos meus avós também. Tá bom, não tem problema não. Nós vamos precisar só de uma folha branca hoje, tá? Hoje e amanhã. Carlos, o seu microfone tá ligado. Olha, nós vamos fazer a atividade de casa de hoje. No caderno de geografia, nós iremos copiar um texto. Para copiar esse texto, antes nós temos que fazer o cabeçalho. Lembrando, Escola Caminho para o Futuro, Goiânia, professora, série, coloca o título. Depois que você coloca o título, você sempre vai pulando linha, organização, por favor. Quem não estiver fazendo margem, quero margem também. Então, vocês vão copiar o texto todinho no caderno de geografia. A segunda tarefa é no caderno de história. O caderno de história, vocês vão escrever uma brincadeira. Vocês vão perguntar para os avós, igual o Thiago está aí na casa da vovó, vai perguntar para mim uma brincadeira para eles e vocês vão ter que escrever no caderno. Primeiro, como que se joga, se precisa de algum objeto, então vocês vão escrever. Não é para desenhar e nem escrever uma linha, é para você explicar como que se brinca, certo? Essa é a tarefa de casa de hoje. A única coisa, escrever o texto, sempre pulando linha, fazendo margem. E a segunda, escrever uma brincadeira que vocês vão perguntar para os avós de vocês. Para começar a aula de hoje, igual o Marcos que entrou agora, eu vou precisar de uma folha branca, viu, Marcos? E lápis e borracha, de preferência. Tá? Então, enquanto o Marcos vai se organizando aí, eu vou compartilhar minha tela e eu vou começar a explicar. Nessa semana, vocês viram números primos e números compostos. Tá todo mundo vendo a minha tela? Faz um joinha aí para mim. Ok. Então, números primos. Oi. Pode ser a folha pequena também ou tem Pode que ser ser a folha grande? branca. Pode ser folha pequena. É uma folha de rascunho, porque na segunda reunião agora que a gente vai ter, nós vamos fazer exercício, certo? Tá bom. Então já fica preparado aí que vocês vão ter que copiar uma coisinha desse slide aqui. O que é que são números primos? Tá todo mundo vendo aqui? Ou a minha tela tá... Carla, pode falar. Você quer falar alguma coisa? Quero não, tia. Então tá. Então, fica aqui comigo. Você tá comendo, né? Sim, daqui Então a tá. pouco eu... Agora você lê. Então, nessa semana nós trabalhamos os números primos.
Os números primos são aqueles que só podem ser divididos por um ou por ele mesmo. Eu falei isso lá no vídeo. E tem alguém que tem dúvidas sobre números primos? Não. Tranquilo. O que a gente mais usa é 2, 3, 5, 7 e 11. Mas os números são infinitos e os números primos uma hora também vai ser. Então, eu tenho uma tabela aqui com os números primos de 0 a 100. Vai ter uma atividade perguntando, escreva os números primos de 0 a 100. Então, os números primos de 0 a 100, nós temos eles aqui todos em amarelo. Tá vendo? Começa no 2. O número 2 é o único número par que é primo. Certo? Mariane, faça, por favor, a leitura dos números primos de 0 a 100 para mim. 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Então, esses números primos, a primeira coisa que vocês vão fazer, escreva na folha aí que vocês têm. Todos os números primos de 0 a 100. Nós vamos precisar deles para fazer uma fatoração. O bom é que vocês já ficam com eles aí gravados nesse papel, porque se vir alguma atividade pedindo para vocês copiarem de 0 a 100, vocês já têm, né? Não precisa ficar decorando todos esses números, mas principalmente os 7 primeiros é bom a gente decorar para a gente não ter dificuldade para fazer a fatoração. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Tia, os números que estão de amarelo? Sim, só os números que estão de amarelo. São os únicos números primos de 0 a 100. Ah, obrigada. Qualquer coisa, tia Renata, eu não tô conseguindo. Faz um print aí dessa tela. Oi, Lucas e Rafael. Nós estamos dando os números primos, tá? Tá bom, Tá tia? bom? Esses aí de amarelo são os números primos. E eu vou precisar de uma folha branca. Uma para cada um, tá? Tá bom. Faz um print aí, porque eu não vou poder esperar vocês escreverem, senão vai demorar muito tempo. Então faz um print dessa tabela aí. Tá bom. Pronto, vamos continuar. Quem não conseguiu copiar, é só fazer um print aí da tela. E aí depois vocês escrevam aí nessa folha em avulso. No nosso próximo aí nós temos os números compostos. O que são os números compostos? Fala para mim, Mariane, por favor. São aqueles que têm mais de 2 divisores. Isso mesmo, são aqueles que têm mais de 2 divisores. Nós temos o exemplo do número 4. O número 4 ele é dividido por 1, por 2 e por 4. Então, ele tem 3 divisores, certo? Então, ele não é um número primo.
Seguida aí nessa semana, nós trabalhamos fatoração. Teve um vídeo meu explicando fatoração, só que nós vamos fazer aqui agora, nessa aulinha online, um exercício de fatoração. Por quê? Porque nós vamos ter que trabalhar amanhã, nós vamos trabalhar máximo divisor comum e na outra semana, mínimo múltiplo comum. Então, a gente vai precisar da fatoração. Então, a gente tem que treinar a fatoração. Eu tenho 2 exemplos aí. Na fatoração do número 60, nós começamos com o primeiro número primo. Qual é o primeiro número primo? É o número 2. Então, 60 dá para dividir por 2, que dá 30. 30 dá para dividir por 2, que dá 15. 15 não dá para dividir por 2, só dá para dividir por 3. 3, aí veio 5, que é 15 dividido por 3 dá 5. E 5 dá para dividir somente por 5. Aí a gente chegou no resultado 1. Então, a fatoração é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 60. No segundo exemplo, nós temos o número 40. 40 dá para dividir por 2, que é 20. E 20 dá para dividir por 2, que é 10. 10 dá para dividir por 2, que dá o resultado de 5. 5 não dá para dividir por 2 nem por 3, ele só dá para dividir por 5. E aí me dá um resto 1. Então, o resultado dessa fatoração é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que é igual a 40. Depois que a gente terminou essa fatoração, só um minutinho, tem criança entrando ainda. Depois que a gente terminou essa fatoração, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a nossa folhinha e nós iremos fazer essa tarefinha aqui. Isso aqui. Tá todo mundo vendo? Sim. Ótimo. Deixa eu só apagar essa resposta aqui, que ninguém precisa ver. Nós vamos fazer fatoração. Vocês escrever nessa folha avulsa, não é no caderno, não é uma tarefa de casa. É uma tarefa de aula Zoom. Vocês vão escrever no caderno, ó, na folha. Número 1, faça a fatoração dos números abaixo. Vocês têm os números 8, 20, 60, 72, 350 e 1024. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa fatoração. E à medida que vocês forem fazendo, eu vou chamar alguns e vocês vão ter que me explicar como que faz a fatoração. Escreve aí para mim, letra A, 8, deixa um espaço 20 e assim em diante. Para não precisar ficar voltando aqui para vocês copiarem. Então, ótimo, a gente já tem aqui uma aluninha que está falando que não entendeu a fatoração. Então, ela vai ser a primeira a fazer a fatoração comigo. Tá bom, Carla? Não vai ver no livro, vai fazer junto comigo. Por isso que eu fiz essa aulinha aqui, ó, pra gente fazer exercício junto. Tia, explica de novo, por favor. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a fatoração desses números aqui. Olha, cadê a folha branca que a tia pediu? Tá aí? Tá. Eu vou descer a página e agora eu volto para aqui no número 1, que eu vou explicar o que vocês têm que fazer na letra A. Só um pouquinho. Deixa eu apagar isso aqui, que eu não preciso. Eu vou fazer a fatoração da letra A com vocês e vocês vão prestar atenção. Letra A, nós temos o número 8 para fatorar. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar meu número 8.
Vou colocar meu número 8. Vou colocar uma linha, do mesmo jeito que a Tia ensinou no vídeo. Aqui demanda um pouquinho mais de tempo que é no computador, mas na folha rapidinho. Então, número 8. O primeiro número primo que eu tenho é o número... Alguém pode me responder o primeiro número primo? Principalmente as pessoas que já escreveram. Pera, Dois. tia. O 2. 2. Então, o primeiro número primo é 2. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o 8 por 2. 8 dividido por 2 dá quanto? 4. 4. 4 dá para dividir por 2? Dá. Dá. Dá quanto? 2. 2. 2. 2 dá para dividir por 2? Dá. Dá. E dá quanto? 1. 1. Então, a resposta da letra A é... Resposta é 2 vezes 2 vezes 2. Por que 2 vezes 2 vezes 2? Porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, eu vou colocar um igual a 8. Pronto, já fiz a minha fatoração. Só isso que vocês têm que fazer. Tá, tia. Vamos ver aqui. Tranquilo, vai pela sequência dos números primos. Eu pedi para vocês escreverem os números primos por causa disso. Que aí vai sabendo que a gente vai ter que usar eles agorinha. Vai usar além do 2. Letra B, eu já posso chamar alguém para fazer comigo? Deixa eu ver aqui na lista quem é que tá. B20. Vou arrumar aqui a minha fatoração e vocês vão fazer junto comigo. Escolher alguém. B20. Deixa eu ver. Eu tô vendo gente que não tá fazendo. Por que não tá fazendo a fatoração? Tia, eu não copiei. Então, vamos copiar, então. Marcos Paulo, você já fez todas? Até a F? Não tô escutando, tá desativado ainda. Tia, eu fiz do jeito mais simples. Pode fazer, pode continuar fazendo assim? Você tá falando de seguidos? Como assim? É. Me mostra aí, por favor. Eu fiz Você tá fazendo 20. dos quadradinhos? Não, assim, ó. Não. Fala pra ela o que você fez. A B eu fiz 20 dividido por 5, que dá 4. 4 dividido por 5 dá 1. Não, a gente tem que começar a fatoração com o menor número primo. O menor número primo não é o 5, é o 2. Então, vai ter que dividir o 20 por 2, e aí vai até seguindo. Se você quiser, a gente faz o do 20 agora. Crianças, está faltando... A gente já passou do 20. Tia, eu fiz as dos dois jeitos pra ver. Você fez dos dois jeitos? Uhum. Chegou aqui para mim uma notificação falando que a gente já deu 30 minutos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para o outro link. Ativa aí o fone de todo mundo para mim, por favor. Eu tô vendo. O que vocês vão fazer agora? Eu vou finalizar a reunião e vocês vão para o segundo link, porque senão essa daqui cai. Certo? Cadê o joinha? Alguém? Eu tô vendo todo mundo. Isso aí. Então, vamos lá. Vou finalizar e vocês já entram lá que eu já vou aceitando.